toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Senhor Deus e Pai querido, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais esse dia, te agradecemos por mais essa oportunidade. Agradecemos, Pai, por a Tua presença, agradecemos por estarmos aqui. Mais uma manhã, as Suas misericórdias se renovou e nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Nós temos a oportunidade de ministrar a Tua palavra. Então venha sobre nós, Espírito Santo, venha ser o nosso guia, venha ser o nosso ajudador mais esse dia. Oh Deus, assim como ministramos, assim como louvamos agora há pouco, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, não há outro igual a Tu, Senhor Jesus. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, pois o Senhor é único, o Senhor é digno de todo louvor, de receber toda adoração. Papai do céu, fala conosco nesta manhã, fala aos nossos corações, sussurra em nossos ouvidos, venha ministrar, mas desta manhã, em nome de Jesus, que eu oro, já te agradeço. Amém. Amém, irmãos? O Evangelho de João, assim como todos os evangelhos, assim como toda a Escritura, né? Assim, tudo que está escrito na Palavra de Deus, ela é muito rica, ela é de ensinamento e só vem a acrescentar e a nos enriquecer mais. Mas João, meditando nesse texto, ele começa falando que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Às vezes, quando você lê, você até dá um nó, né? Pô, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Amém? João aqui destaca a sabedoria, o quão grande Deus é, quão grande Deus já manifesta a sua misericórdia. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus, quando você vai para Gênesis capítulo 1, vai falar que a terra era sem forma e vazia. Deus, com o seu amor, junto com Jesus, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Muitos não compreendem isso, muitos não entendem a trindade de Deus, a majestade. Mas Deus lá em Gênesis, ele começa narrando a criação do mundo, a terra sem forma, vazia, escura. E Deus, ele começa a moldar o mundo, ele começa a criar o mundo. Ali já há um amor com a humanidade, porque Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente, que ele sabe de todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares, e desde a criação do mundo lá estava ele, criando o mundo. E ele faz céus e terra, e começa toda a sua criação. Ali nós podemos ver toda a majestade de Deus. Cria céus, terra, árvores, animais, os rios, tudo para a subsistência
humana ele cria. Quando você chega mais para frente, em Gênesis ainda, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. A majestade de Deus, queridos, a misericórdia de Deus, o amor dele para com o mundo. Tudo isso que existe, toda a criação, toda a beleza deste mundo foi criado por Deus. Dizem, né? As 7 maravilhas do mundo. Deus cria tudo perfeitamente, inclusive o ser humano, inclusive Adão. Adão foi criado sem defeito algum. Adão foi criado sem trincas e sem rachaduras. Pois, né, o primeiro molde foi Adão. E ele foi criado. Ele foi feito sem nenhuma deformidade, sem nenhuma. Mas, como todos nós conhecem, vem o inimigo, e o inimigo consegue, através de Eva, induzir a ela, e ela é induzida e acaba pecando, eles acabam pecando e acabam sendo separados de Deus. E aí entra o pecado no mundo. O versículo 2 vai falar que ele era a palavra e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Jesus, queridos, ele é vida. É vida eterna. Nós vamos escorrer esse texto, nós vamos esmiuçar ele, mas nele estava a vida. Quando Deus cria os céus e a terra, Deus que sabe de todas as coisas, mesmo orientando Adão, mesmo guiando ele, mesmo visitando ele todas as manhãs, mesmo assim, Adão e Eva acabou pecando. E aqui João fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mesmo Adão e Eva pecando, sendo expulsos do jardim do Éden, Deus, com sua onisciência, sabedor de todas as coisas, ele já tem um plano da salvação, Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo, pagou um alto preço por iniquidades de Jesus, por iniquidades nós. Jesus se entrega naquela cruz, queridos, para a salvação do mundo, e a palavra diz que ele é vida e é vida para a luz dos homens. Jesus, João fala que Jesus é luz, é vida. E é isso que eu quero ministrar nesta manhã. Jesus como fonte de vida, como fonte de luz, o libertador, o resgatador. Ele nos resgatou, ele se entregou naquela cruz para nos dar vida, para te dar vida, para nos trazer luz, luz para guiar nossos passos, luz para guiar nossos pés. Amém? Aleluia. A gente faz esboço, queridos, mas dificilmente a gente segue, né? Deus, ele é maravilhoso, ele é generoso, mas ele é o nosso guia. Deixa eu ver que eu avancei bastante aqui já. Então, versículo 4, João fala que nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida. Jesus é vida e vida eterna. É isso que nós devemos ministrar, isso nós devemos
compartilhar para que as pessoas possam entender que Jesus, ele é a vida, que ele é a luz do mundo. Ele veio para ser luz, ele veio para nos libertar, ele veio para nos resgatar. João fala que veio ele, João, para testificar a respeito da luz, Jesus, a fim para que todos vierem crer por intermédio dele. Jesus está falando, para aquela geração onde ele ministrou, para aquela geração onde, dessa época, mas para nós também, que ele veio para pregar o evangelho, porque ele veio para falar de Jesus, que ele veio para pregar o arrependimento, arrependei-vos, é chegado a hora, que ele veio para falar do Messias, apresentar o Messias, e nós aqui estamos, assim como João, para ministrar a palavra de Deus, para falar de Messias, para falar de Jesus, para falar o que ele fez naquela cruz, para falar que não há outro caminho a não ser Jesus, para não falar que não tem outro caminho de acesso ao Pai a não ser por Jesus. Nós não encontramos a vida eterna se não for através de Jesus. Assim como João pregou, estamos nós aqui também pregando e falando de Jesus, e Jesus veio para nos salvar e nos resgatar. Então Jesus veio para anunciar, João veio, para anunciar Jesus, para falar que a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem com a luz que é Jesus. Existe o jargão, né? Sempre se fala, e é verdade. O bem sempre vence. As trevas nunca dominarão. As trevas nunca... Jesus, queridos, ele venceu. Ele veio, se entregou na cruz, morreu, ressuscitou, terceiro dia, ele venceu. Ele venceu as trevas, ele venceu a morte. Nós não conseguimos entender isso, nós não conseguimos imaginar como é isso, morrer. Mas Jesus, ele veio e venceu as trevas. Muitas vezes a gente vai mergulhando nas escrituras, a gente vai se aprofundando, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos guiando, né? Estava vendo uma ministração e coincidiu com uma outra conversa que nós estávamos tendo uns dias antes do carnaval. A gente estava conversando na empresa, mas ele ensina e falou assim: a gente fala muito do inimigo, que Satanás é inimigo, que Satanás quer nos derrubar, e realmente quer, mas a pregação fala assim, que Satanás não quer ser nosso inimigo. Eu falei, mas como assim Satanás não quer ser nosso inimigo? Satanás não quer destruir? Inimigo quer ficar longe, a gente quer longe. Satanás, ele quer ser amigo, ele quer trilhar caminhos, sendo amigo da gente, falando coisas que a gente quer ouvir. Ele não vai de encontro às coisas que nós não quer ouvir. O mundo oferece muitas coisas, e nós conversávamos isso. Estava falando do carnaval, né? E numa roda de cristãos e não cristãos, cada um defendendo. Mas ele falava, o rapaz falou assim, me chamou a atenção. Uma pessoa do mundo coincidiu com essa pregação desse pastor. Satanás não quer ser inimigo. Aí ele fala até assim, que Satanás junta seus satanazinhos e fala, não, vamos ser amigo de todo mundo. Vamos falar que agora está tudo liberado. Vamos falar que agora são os prazeres da carne, é a realidade, que é o carnaval. Mas onde eu quero chegar? Que Satanás, às vezes, ele se faz de amigo, ele faz de bonzinho, para te desviar do evangelho, para te tirar da presença do Senhor Jesus. Ele tem artimanhas
ele se apresenta para Eva e joga, né? E a Eva colhe, ele não chega falando para Eva, ele só fala para Eva se um dia, primeiro ele faz uma pergunta para Eva, e aí que mora, né? O perigo. Eva, é verdade que você não pode comer nenhum fruto da árvore, nenhum fruto do jardim? Não foi isso que Deus falou? Não foi isso que Deus ordenou a Adão? Aí ela fala, não. Deus falou que nós podemos comer da árvore do fruto do conhecimento. Senão nós morreremos. Imagine, Eva, você não morrerá a partir do momento que você comeu o fruto. Você tornar-se conhecedora do bem e do mal. Você será como Deus. Esse conhecimento que Deus tem. Satanás falou alguma mentira ali? A partir do momento que Eva comeu o fruto, seus olhos se abriram, Eva e Adão, e eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Então Satanás, queridos, muitas vezes, todas as vezes ele vem para destruir, para roubar, para matar, mas ele muda, vem mudado as táticas de fazer as coisas para nos afastar de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Então Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Quando nós vamos para o versículo 9, a palavra é a luz verdadeira que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então Jesus ele veio para todos, para toda a humanidade. Aquele que é a palavra está no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. João, pregando, falando de Jesus, falando que Jesus é a luz, que ele é vida eterna. E muitos aqui viram Jesus, caminharam com Jesus. Mas ele fala no versículo 10 que o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele fala no 11, ele veio para os seus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Noé, quando ele recebeu a incumbência de fazer a arca, quando Deus revelou a ele que viria o dilúvio, quantos não acreditaram naquela palavra? Ninguém, né? Pois só foram salvos a família de Noé. Mas, queridos, assim é nos dias de hoje. Temos pregado o evangelho, temos falado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não tem como chegar à vida eterna, não tem outro caminho a não ser Jesus. Quantas pessoas têm ouvido isso? Quantas pessoas têm ouvido o evangelho, a pregação? Quantas, graças a Deus, têm se convertido e entendido isso? E quantas outras não têm ouvido e não têm se convertido? Assim como Noé pregou lá atrás que viria o dilúvio e as pessoas não acreditaram, assim somos nós hoje pregando o evangelho, pregando o arrependimento, assim como João, e muitas pessoas não estão ouvindo. As pessoas continuam com a sua vida, continuam achando que, deixando para a última hora, achando que isso não vai acontecer. A igreja primitiva, o apóstolo Paulo, eles pregavam, assim como o Mário falou ontem no culto no lar,
como se Jesus estivesse vindo no dia seguinte. Eles tinham essa certeza. Olha, Jesus está vindo. Olha, Jesus está voltando. E eles pregaram verdadeiramente. Eles foram açoitados, pois não acreditavam que Jesus viria, não acreditavam que Jesus vai voltar e continuam não acreditando que Jesus irá voltar. Quantas pessoas não acreditam que Jesus está voltando? Quantas pessoas ainda não acreditam no Evangelho? Mas nós temos e devemos continuar ministrando, continuar alertando. Ei, Jesus está voltando. Os profetas maiores, os profetas menores profetizaram a vinda do Messias. Ei, virá o menino, nascerá o menino, o libertador. Quantos não acreditaram nas mensagens dos profetas? Quando você vem para o Novo Testamento, o Messias veio, nasceu. O libertador nasceu, ele veio. Assim como foi profetizado, ele nasceu. Uma manjedoura, da virgem, para pagar o resgate de toda a humanidade. E muitos não creram, e muitos não continuam crendo. Mas, queridos, devemos continuar firme e forte, ministrando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando como Deus é maravilhoso. Não existe outro caminho se não for através de Jesus. Amém? As pessoas têm vivido, as pessoas têm caminhado hoje. Hoje eu vejo assim, queridos. A vida tem início, meio e fim. A palavra de Deus fala que do pó viemos, para o pó retornaremos. Matéria física. Fala que o Espírito retornará para Deus. Mas a vida, ela existe e ela tem começo, meio e fim. E hoje as pessoas estão vivendo, começo e meio, sem se preocupar, sem se pensar com o fim. Lá na frente nós vê. Já ouvi, Jesus, quando ele foi crucificado com 2 ladrões. Um, ao finzinho do tempo, podemos falar aos 49 minutos do segundo tempo, aceitou Jesus. Se tu creres. E um creu. E um aceitou Jesus ali. E foi para a glória. E o outro continuou blasfemando e falando: se tu é Cristo, nos tira daqui. Queridos, nós não temos como saber se aquele homem, tanto da direita quanto da esquerda, dependente, estava com Jesus sendo crucificado. Mas o que aceitou Jesus? Será que ele já não ouviu falar do Evangelho? Será que ele já não tinha ouvido falar de Jesus? Assim como o outro também? É que ele já sabia, já não conhecia o Messias. E ali no finzinho da vida dele, ele realmente entendeu que Jesus era o único que podia salvá-lo. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus conhece o coração, o íntimo do coração. Muitos estão deixando para o final. Chego no final e eu aceito Jesus como Senhor, meu Salvador, está tudo feito, está tudo... Amém? Pode acontecer? Se o arrependimento for de coração, sim. Não há problema algum. Mas a palavra de Deus vai falando que quanto mais conhecimento nós temos da palavra de Deus, quanto mais nós mergulhamos, mais nós seremos cobrados, mais nós seremos. Então, creio que nós devemos, sim, continuar pregando o Evangelho. E assim como uma viagem, eu coloquei como uma viagem, tem um início, meio e fim. Assim somos nossa vida cristã. Ela tem um meio, ela tem um começo, que é a conversão, que é o arrependimento. Ela tem um meio, ela tem um fim, que é a vida eterna com Jesus Cristo. Amém?
Mas quando nós continua, querido, o versículo, ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, os que crerem no seu nome. Aleluia. Aqui a palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que creram, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que passou pela porta, e aceitou Jesus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas falam por aí que todos são filhos de Deus. Tudo foi criado por Deus. Foi. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas existe uma diferença, queridos, entre criatura, criação de Deus e filhos de Deus. Para você ter o registro de filho de Deus, você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e passar a crer nele. Aí sim, você vai ser reconhecido como filho de Deus. Se não houver a conversão, se não houver o arrependimento, continuará sendo criatura de Deus. Criatura, criação, filho, arrependimento, conversão. A palavra de Deus fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que as pessoas ainda não entendem, que após a queda de Eva, após a queda de Adão e Eva, no jardim do Éden, todos, sem exceção, todos que já nasceram, que já se foram, outros estão nascendo, que é o ciclo da vida, mas todos, queridos, após a queda, nascem separados de Deus, nascem separados da presença de Deus. Ou como diz em Mateus 7,13, que só existe dois caminhos. Fala que existe duas portas. Entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição. Apertada é a porta, estreito o caminho que leva para a vida eterna. E poucos são os que entram por esta porta. E assim como João, lá em João, como nós lemos, poucos entraram por esta porta. Ainda continua poucos entrando por esta porta. Muitos ainda continuam querendo a porta larga, mais fácil de passar, não tenham dificuldade. Tudo é permitido. Cristão não pode fazer nada, crente não pode fazer nada, crente pode fazer tudo, desde que seja lícito, desde que esteja dentro da palavra de Deus. E nós vivemos normalmente. Só temos que tomar cuidado para não se contaminarmos. A passagem do joio e do trigo, todos crescem junto no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas a palavra de Deus fala que um dia vai ser separado o joio do trigo. Assim como um dia nós fala da volta de Cristo, da volta de Messias, é isso que vai acontecer. Aqueles que aceitaram Jesus será arrebatado. Primeiro os não salvos, os que dormem com Cristo, depois a sua igreja será arrebatada. E o joio será lançado no fogo. Haverá a separação. Queridos, Jesus cura. Jesus cura. Jesus curou. Jesus continua curando. Jesus cura cristão? Cura. Ainda mais quando ele encontra uma igreja fervorosa. Um crente fervoroso em oração, com fé. Interessante, toda vez que Jesus, parece Jesus que ele curou na Bíblia, ele fala, a sua fé te curou. Então devemos ter fé, oração. Jesus cura. Jesus cura não cristãos? Cura. Não cura? Quantas vezes nós intercedemos por um parente, por um amigo, por um familiar,
que não é cristão, nós oramos para a conversão dele, mas também nós oramos para que ele seja liberto, curado da sua enfermidade, e Jesus cura. Deus opera na vida de todos, cristão e não cristão. Por quê? Como foi ministrado aqui nesta manhã, pelo louvor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eles se renovam para todos, cristãos e não cristãos. E por a misericórdia do Senhor se renovar todas as manhãs, para todos, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles não caminham com Jesus ainda, acho que está tudo certo, que Jesus não voltará. Às vezes você olha para o lado, você vê, porque Deus ele abençoa todos, ele é um galardoador, abençoador, e você olha para o lado, às vezes você se questiona, se pergunta, mas eu sou cristão, eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto, sou temente ao Senhor, mas o vizinho tem a conta 10 vezes mais que a minha, um carro 10 vezes mais novo que o meu. Por quê? Nós não entendemos. Porque Deus ele é abençoador, queridos. Deus ele é misericordioso. Ele nos ama. Ele ama a todos. Ele morreu por todos. E o desejo de Jesus e o desejo de todo cristão é que todos venham reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Todos reconhecerão? Não. Mas nossa oração é que todos venham aceitar Jesus, venham entender que não há outro caminho, não há outro acesso ao Pai. Não tem como se tornar filho de Deus se nós não crer no nome de Jesus. Eu destaquei aqui algumas coisas sobre a misericórdia do Senhor, bem rapidinho, para nós entendermos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã, e está lá em Lamentações 3, 22 e 23. O que significa a misericórdia de Deus se renovam? Significa que a mão do Senhor estará sobre nós todos os dias, por toda a eternidade. Ah, queridos, a gente não consegue compreender a eternidade, a gente não consegue ver, assim como lá em João, ele fala em Apocalipse, sobre o trono de Deus, sobre a majestade de Deus. A gente não consegue, nossa mente não consegue entender. Mas já se perguntou, já se parou para pensar o que é uma eternidade para com o Senhor? O que é estar nos átrios do Senhor, o que é estar com Ele, na presença dEle todos os dias? Encontrar os heróis da fé, grandes patriarcas que passou, esses homens guerreiros. Significa que a compaixão de Deus brota de um reservatório infinito, do seu trono fluirão rios de águas vivas. Significa que o perdão está sempre disponível, pois segue derramado por Jesus Cristo na cruz. Significa que Deus é fiel em tudo, mesmo quando temos altos e baixos. Significa que Deus tem o melhor planejado para nós, mesmo sem entendermos. Deus é misericordioso e bondoso. As misericórdias do Senhor, mais uma manhã se renovou. E graças a ela nós temos a oportunidade de mais uma vez pregar o Evangelho, de mais uma vez falar do amor de Cristo, de mais uma vez levar a salvação para aqueles que não foram salvos. Ah, mas e nós que já somos salvos? Continue firme no caminho do Senhor. Eu não sei em qual estágio você está, início de conversão, já está mais no meio, já está mais maduro, já está caminhando mais, mas continue firme. Continue ouvindo o GPS do Espírito Santo, pois é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. O Espírito Santo nunca vai, que o Espírito Santo nunca vai soe no seu ouvido recalculando rota, por se ele recalcular rota é porque
alguma coisa de errado aconteceu e do caminho do Senhor você saiu. Porque nós nunca veio ouvir essa mensagem. O Espírito Santo falando, recalculando rota. Nós continuamos sempre, siga em frente. A palavra de Deus, ela não tem direita e esquerda, ela tem, siga em frente. Eu lembro do jargão popular, eu sempre até falei muito, que Deus escreve certo por linhas tortas. E eu aprendi, através das Escrituras Sagradas, que Deus escreve certo por linhas certas, por caminhos certos. Não existe o torto para Deus. Deus, ele corrige o torto. Ele apruma o desaprumado. Mas a sua palavra não é torta. A sua palavra é verdadeira, viva e eficaz. Eu que nessa manhã, queridos, nós temos esse entendimento que você que ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não existe outro caminho, não existe outro acesso ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Você venha aceitar, seu joelho venha se dobrar, você venha reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E você passa a ter, venha ter uma comunhão com Deus. Você passa a ter o título de filho de Deus. E para nós que já somos cristãos, já estamos na caminhada com Cristo, nós continuamos firmes com Deus, nós continuamos firmes com Jesus Cristo, para completarmos a carreira, igual o apóstolo Paulo, para chegarmos lá. E quando nós chegarmos lá, que tem portas do céu, queridos? Aí, nós chegarmos na porta do céu, Jesus fala, ei, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor Jesus Cristo. Venha ceiar com Deus. Venha passar a vida eterna com nós, com o Senhor Jesus. Queridos, não tem como imaginar isso. A eternidade com Deus. Pelo menos eu não consigo imaginar. Eu admiro muito o céu, eu acho tremendo o céu, as nuvens. Ainda mais aqueles dias que as nuvens estão bem carregadas de nuvens, aquelas nuvens todas empilhadas. Como é que pode sustentar? Claro que tem os estudos, mas como Deus é perfeito, queridos. Toda vez que você olha para o céu, você nunca vê a mesma nuvem, você nunca vê a mesma paisagem. Está sempre diferente, sempre tem algo diferente, ou seja, sempre tem algo novo para você olhar no céu. E Jesus está lá, nos esperando. Continue na caminhada cristã. Continue firme com Deus. Ah, mas eu errei. Mas eu pequei. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Pecou, errou, queridos. Volte para o Senhor. A palavra de Deus vai falar que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pecou, errou, corra para o Senhor. Corra para o colo do Senhor, corra para os braços do Senhor. Ore a Ele, peça a Ele. Mas só não desvie dos caminhos do Senhor. Só não saia do caminho do Senhor. Continue firme, continue firme, continue firme. Pregando o Evangelho, levando a palavra. Continue ministrando. Continue operando. Continue levando o nome do Senhor Jesus para toda criatura. Pois foi para isso que fomos chamados. Para levar e ministrar a palavra de Deus. Para falar que Jesus cura, sim. Para falar que Jesus salva. Para falar que Jesus liberta, sim. Mas para falar também que se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não tem outro caminho. Passar uma eternidade sem Deus. Uma eternidade sem Deus, queridos, é o inferno. E muitos não têm falado que se não aceitar Jesus, se não houver a conversão, não falam que vai para o inferno por medo, mas essa é a verdade. Se não aceitar Jesus, se não houver o arrependimento, se não houver a conversão, não temos a vida eterna, não temos acesso ao Pai, e o caminho à eternidade sem Deus, o inferno. Amém? Fique em pé, estarei orando.
Oh, Papai do céu, és adorado, Jesus. Nós te amamos e bendizemos o teu nome. Assim como nós louvamos nesta manhã, Deus, tu és santo, santo, santo. Não há outro igual, Senhor. Não há outro igual a ti, Jesus. O Senhor é o ômega, o alfa, o princípio e o fim. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso consolador. Obrigado por suas misericórdias, Senhor, se renovarem a cada manhã. Obrigado pela oportunidade de estarmos à tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por termos a oportunidade de ministrar a tua palavra. Obrigado por termos a oportunidade de podermos nos alimentar da tua palavra, nos deliciar da tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua presença, sentirmos a tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pois sua presença é real nesse lugar. Nós podemos sentir a tua presença, podemos sentir o teu mover. Às vezes os olhos humanos não estão vendo o mover de Deus, mas Deus está agindo, Deus está operando, Deus está nos protegendo, nos capacitando, nos guiando. Obrigado, Jesus. Sei que todos falam em gratidão, gratidão, mas é gratidão sim, Pai. Gratidão por o Senhor ser tão maravilhoso, por o Senhor ser tão misericordioso. Obrigado. Sem ti nada somos, sem ti, Senhor, não temos rumo, não temos para onde ir. Somente o Senhor tem palavra de vida e de vida eterna. Sim, Deus, nós queremos estar na eternidade com o Senhor. Queremos participar do grande banquete. Queremos estar na tua presença todos os dias, na eternidade. E não só na eternidade, mas também aqui nessa vida terrena. Queremos todos os dias estar presente. Venha, Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que cada pessoa aqui nessa manhã precisa, mas o Senhor, como o Senhor é um Deus onisciente, como o Senhor é um Deus onipresente, como o Senhor é um Deus onipotente, o Todo-Poderoso, o Senhor sabe que cada um aqui nessa manhã precisa. Então fala aos ouvidos, fala ao coração dessa pessoa que ela precisa ouvir, em nome de Jesus. Se é cura física, libere. Se é cura espiritual, se é emocional, o Senhor venha derramar a cura nesse dia, nesta manhã, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Se alguém está precisando de uma palavra de arrependimento, se alguém está precisando de uma palavra de conforto, que o Senhor venha confortar, em nome de Jesus. O Senhor venha, Pai, nos despertar mais esta manhã, para que nós tenhamos esse entendimento, que somente o Senhor é que tem o acesso ao Pai. Somente o Senhor que tem acesso à vida e à vida eterna. Somente por Senhor nós temos acesso à salvação. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Papai do céu. Assim eu oro. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Logo mais às 18h30 temos culto novamente ao Senhor. E é tudo para Ele. Quem puder vir, venha e esteja conosco. Em nome de Jesus. E seja abençoado. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe quem nos acompanhou pela live, pelo canal Nova Aliança. Deus tem um propósito. Deus tem o melhor para a sua vida. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, continue no caminho, firme e forte. E assim como o apóstolo Paulo, complete a carreira. E você que ainda não aceitou Jesus, aceite-o. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E venha para o caminho. E venha para a salvação, que é o Jesus Cristo. Deus abençoe. Fique em paz.